Pronto. Então vamos começar hoje o nosso curso de passe de cura, tá? Então esse curso ele vai ser uma mistura de ciência, espiritualidade e autoconhecimento. A ideia não é só se preparar para o dia do passe, tá, pessoal? É se preparar todos os dias. Todos os dias a gente tem que tentar evoluir, né? Eliminar os nossos defeitos, né? Ganhar novos hábitos. Então, a ideia não é se preparar somente para um dia que você for aplicar passe. É se preparar todo dia quando você levantar da cama. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre meditação e consciência plena, né? A meditação ela é muito importante para a gente ter o controle das nossas emoções, dos nossos pensamentos, né? Uma vez, como eu já falei na última palestra, nós chegamos a ter, dependendo da pessoa, até 70 mil pensamentos por dia. E eu tenho certeza quando as pessoas que não fazem o, a inspeção interna para a gente saber como a gente está evoluindo, a gente não tem ideia nem de 5% desses pensamentos, né? Então, o primeiro passo da meditação é controlar os pensamentos, tá? Controlar as emoções, tá? Evoluir como ser humano, né? Ter o nosso autocontrole. Nós somos muito como, digamos, a maré. Se um dia não acontece nada, a gente está muito tranquilo, mas quando ocorre um problema, ou alguém tira a gente do sério, a gente começa a cair a ter uma frequência baixa. E essa frequência baixa, ela vai influenciar muito na nossa vida, no nosso passe, né? Então a meditação, ela vem para controlar isso, né? E tem outras formas também da meditação, né? O canto, né? A oração, né? Tem outras formas da gente meditar. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá? E a gente vai estudar um pouquinho sobre o controle das emoções e dos pensamentos, né? Ser o mestre da nossa mente interior. Não deixar a gente se alterar o nosso humor por qualquer reflexo externo, não? Ah, você está dirigindo, o cara buzinou, você já perde a paciência e aí o dia acabou para você, né? Então a gente tem que ter esse controle que ele vai vir com os pensamentos. Esses problemas que acontecem com o nosso dia a dia, né, no trânsito, com a família, no trabalho, é para a gente evoluir. Né? Mar calmo não faz marinheiro bom. A gente consegue evoluir com os problemas do nosso dia a dia, tá? Com o chefe, com um parente, com a família, né, com uma pessoa do trabalho que tem um humor muito instável. A gente tem que ficar testando isso. Tá? Por isso que a gente também vai trabalhar o controle das emoções. Ah, mas o curso é de passe, não é de emoção e pensamento. As emoções e os pensamentos, eles influenciam muito na qualidade do passe. Né? Se você está dando passe e está muito preocupado com um boleto, com um trabalho, com algum parente que está passando problemas difíceis, né? Aquele passe, ele não vai ter uma qualidade que aquela pessoa que está precisando para receber. Por isso que a gente vai também trabalhar no controle das emoções e pensamentos. Não vamos ficar só na questão do passe. E como eu falei, não vamos ficar se preparando só para o dia do passe. Lógico que no dia de passe é um dia que a gente tem que se preparar mais. Mas a ideia é a gente se preparar todos os dias. Tá? A gente vai ver um pouquinho de física quântica. Qual a diferença de física quântica para a física tradicional? A física tradicional, ela não estuda, ela estuda vamos dizer, partículas grandes, o movimento de um carro, o movimento de um avião que sai de São Paulo para Brasília, quantas horas ele vai chegar na velocidade X, né? Os planetas, o movimento. Então, ela estuda grandes, vamos dizer, elementos. Física quântica, ela estuda partículas muito pequenas que a gente não consegue ver a olho nu. Os átomos, os prótons, essa é a diferença. Tá? E a gente tem que aprender isso. Né?
Isso influencia muito no nosso dia a dia, tá? Tudo é energia. Então a gente tem que, o pensamento é energia. A gente tem que ter esse controle, né? Equilíbrio emocional, né? A gente tem que ter também uma saúde, cuidar do corpo. No espiritismo, o corpo ele é emprestado para a gente, ele não é nosso, tá? Ele é emprestado para que a gente possa trabalhar. Como nosso trabalho? É evoluir. Então, como uma coisa não é nossa, tá? Uma vez eu li isso num livro do André Luiz, e ele falava assim: esse corpo não é teu, esse corpo não é nosso, então a gente tem que cuidar. Ele é feito para nós podermos trabalhar. Se você não cuida dele, em vez de você trabalhar até 70 anos para evoluir, você pode desencarnar mais cedo com 50 anos. E aí você vai ser cobrado lá fora. A gente também vai trabalhar essa questão do corpo, ter uma alimentação saudável, né? Não ter vícios, né? Fumar, beber. Ah, eu tenho que parar de beber e fumar, eu fumo e bebo. Não, pessoal, sempre falo, a gente não tem que proibir nada, isso tem que vir dentro de você. Se você sente necessidade, vá. Se está difícil para você, continua, mas tenta mudar, tenta diminuir, tá? A gente vai ver os efeitos da bebida no corpo, do excesso de comida, né? Eu li uma reportagem que eu achei bem interessante. Hoje no Brasil, no mundo, morrem mais pessoas por excesso de comida porque por fome, né? Estados Unidos e México têm umas populações de obesidade mórbida gigantes assim, né? Então é muito comum nesses países e muitos outros, né? Brasil também cresceu muito a obesidade, tá? Já temos, se eu não me engano, é mais de um terço da população pode ser considerada obesa. E, você está falando da obesidade por causa da estética, a pessoa não fica bonita? Não, tá? É questão de saúde mesmo. Então, nós vemos no mundo hoje que o excesso de comida, ele está matando muito mais do que, a falta de comida. Então, a gente tem que aprender a trabalhar essa questão, o, controlar o que entra na nossa boca. É difícil? É difícil. Tá? Nada nesse mundo é fácil. As coisas muito fáceis perdem a graça, né, gente? A gente tem que ter, a gente tem que ter uns desafios, né? Então a gente vai aprender também isso, né? A gente vai ver os efeitos de um excesso de comida, o que acontece, principalmente quando a gente vai aplicar o passe, influencia muito essa questão, tá? A reforma moral, né? A gente tem que mudar dentro da gente, tá? Tentar ser pessoas boas, né? Ah, não são pessoas boas? Não, nós estamos evoluindo. Nós somos pessoas que estão tentando ser melhor, né? No Novo Testamento, um homem chama Jesus de bom. E ele, por que você está me chamando de bom? Se Jesus questiona alguém que chama ele de bom, imagine nós, né? Nós somos seres ainda muito atrasados, né? Nós temos que evoluir. A reforma moral, né? O que eu tenho que mudar dentro de mim? E quando a gente começa a ter esse pensamento interno do que está acontecendo com a gente começa a ver que nós somos egoístas, orgulhosos, né? Todos esses itens, eles fazem mal, né, para a nossa evolução. Então a gente tem que aprender também a trabalhar isso, a gente vai ver um pouco disso também, tá? E a gente vai chegar nas técnicas de passe, tá? Eu baixei alguns livros, kardecistas, depois eu passo para vocês, que falam sobre a técnica de passe. A gente vai ver também as energias que quando você está conectado com passe, a gente vai ver, a gente se conecta com vários tipos de energia, né? Eu tenho um livro também que eu baixei, que eu comecei a ler, eu gostei bastante, né? Então, ele fala que tem vários tipos de energia de cura, tá? Tem aquela que você cura 100% a pessoa,
Aí ele ensina como você se conectar com essa energia. Tem aquela que cura paliativamente, são vários tipos de energia quando você está dando. E como é que eu escolho a conexão com essa energia? É a nossa evolução moral. Tá? Quanto mais você faz a reforma, mais evolui moralmente, mais controla os teus pensamentos, mais, mais conectado você está com a energia que cura para sempre. Ah, mas ainda bebo, eu tenho problema com alimentação, eu tenho problema com cigarro. Então, com esses problemas a gente não consegue, não controla meus pensamentos. Então a gente não consegue chegar nessa, digamos, energia prime. A gente consegue uma básica. Tem um livro kardecista que eu baixei, eu gostei bastante de ler, e a gente vai estudar isso aí. Tá? Quem quiser depois colocar alguma coisa, algum livro, indicar, a ideia é a gente fazer um grupo. Eu estou aqui como professor, mas na verdade eu estou também como aluno. Tá? Eu estou aprendendo junto com vocês, estou no mesmo grau de evolução de todos. Tá? Quem não conseguir assistir, tudo bem, depois eu gravo. Tá? Ó, a gente vai gravar, vai subir, não tem para você que a vida é muito ocupada aí para todo mundo. Eu mesmo nem sempre eu vou conseguir estar aqui, vai ter dia que vai ser a Lisângela, eu estou viajando muito agora e eu estou trabalhando também à noite. Então não vai ser toda segunda que eu vou conseguir. A gente tem também os nossos trabalhos mudando. Assim. Então a meditação, né? A meditação, ela é a semente da transformação. Meditar é acalmar a mente, é silenciar o ruído externo e interno, é abrir um canal direto com Deus. Como encontrar com Jesus, falar com Jesus. É no silêncio que encontramos as respostas mais profundas. Eu sempre falo que o silêncio ele tem muito mais coisas para falar do que nós podemos imaginar. Eu acredito muito que a meditação é como um canal de conexão com Deus, tá? Com o universo, com o Criador. Quando você consegue silenciar a mente, você recebe informações. Você começa a controlar suas emoções, você começa a evoluir. Eu li uma vez do Tesla, né? Para quem não conhece o Tesla, hoje nós temos energia elétrica, geradores, motores, toda a evolução da eletricidade a gente tem hoje por causa do Tesla. Ele era uma pessoa muito à frente do tempo. E ele dizia que, desde criança, ele fechava o olho, ele que fez a primeira hidrelétrica do mundo, né? Niagara, no Canadá. Porque na época a tecnologia ainda era muito limitada, né? Os alemães começaram a fazer um tipo de produção de energia parecido com uma hidrelétrica, mas um alcance muito pequeno. E o Tesla que pegou isso e fez, por exemplo, essa tecnologia que ele construiu, nós fizemos em Itaipu e o mundo todo replicou, né? E ele dizia assim, que desde criança ele fechava o olho e via as cataratas do Niágara. E vinha na mente dele, se você botar enrolar um cabo de cobre, a gente chama de bobina, botar um ímã e mover os dois perto, você vai produzir energia. Ele nem entendia muito, mas ele já visualizava. E quando ele se formou em engenharia elétrica, né, ele sempre estava com essa mente, falava para os professores dele sorriam dele, porque naquela a evolução técnica era muito precária. Então ele era muito discriminado na faculdade por essas ideias. E ele foi para os Estados Unidos para aplicar. Ele disse que quando olhou as cataratas do Niágara, ele falou: Nossa, eu sempre vi isso nos meus sonhos. E ele falava o seguinte: que ele não inventou nada. Ele dizia que o pensamento se conectava com, digamos, um pensamento central. E nesse pensamento, quando ele conseguia se conectar nesse pensamento central, né, o pensamento divino, a força divina, a energia,
ele absorvia o conhecimento. Então ele sempre falava isso, que o que ele inventou não saiu dele, era da conexão. Ele acreditava muito que cada pensamento, né, vai se conectando com afinidades e existe um pensamento central, né, um pensamento numa frequência alta. Vamos chamar aí, para quem gosta de filme de ficção, lá Matrix, né? Então é um pensamento central, uma CPU central. Ele dizia que ele só chegava lá, se conectava e vinha essas ideias. Tá? Isso mais de 100 anos, né? Ele começou a construir uma antena para transmitir energia elétrica via Wi-Fi. Né? Olha só como ele estava muito na frente. Até hoje nós não conseguimos fazer isso. Né? E ele não aprendeu nada nos livros, ele aprendeu na conexão. O Einstein desenvolveu a teoria da relatividade, que é uma das teorias mais difíceis da física, tá? Meditando. Ele mesmo, eu li um livro dele, e ele diz que ele sentava numa sala e meditava. E as informações iam baixando. É como você baixar um arquivo da nuvem. Tá? A meditação, do meu ponto de vista, é isso. Eu sento, calo a mente e baixo o arquivo da nuvem. É como você entrar no OneDrive, no Google Drive e baixar um livro. É, é a meditação. Tá? O Einstein falava isso e aí daí desenvolveu a teoria da relatividade. A teoria da relatividade, ela quebrou toda a física, né? Existe a física antes dessa teoria e depois da teoria. Aquela física que a gente estuda de Newton, né? Essa física, ela é uma física incompleta, né? Ela não é uma física que hoje a gente estuda física 4, a física quântica, né? É uma física ainda muito atrasada, ainda, na época das cavernas, né? Então, assim, essas duas pessoas, assim, são responsáveis por teorias muito complexas e por ter criado coisas muito complexas. E todas elas falaram que baixaram da meditação, né? Então, a gente vai estudar isso profundo. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui, uma pequena introdução, e nas outras aulas nós vamos nos aprofundando mais. Então, a mente quieta, ela reduz o caos mental, pensamento compulsivo. Tá? A gente tem muitos pensamentos. Por exemplo, estava lendo um livro e ele questionava isso. Porque a gente sempre, por exemplo, se você está doente, e aí você sempre fica pensando, e se acontecer isso, e se eu for hospitalizado, se eu não conseguir mais caminhar, por que a gente não consegue pensar no lado positivo? Né? Você sofreu um acidente de carro, tá de cadeira de roda, né? Uma pessoa dessa, né? Esse livro que eu li, ele estava de cadeira de roda, ele sempre ficava pensando, pô, nunca mais vou andar, acabou minha vida, e agora? E um dia ele questionou, por que eu não faço o contrário? Eu não imagino eu caminhando, não imagino eu olhando o pôr do sol, né? Esse livro é o Efeito Placebo, tá? É muito bom, recomendo vocês lerem, tá? Ele é um professor, quando ele tinha 23 anos, ele estava fazendo triatlo nos Estados Unidos e foi atropelado por um caminhão. E ele ficou de cadeira de roda, os médicos falaram que ele não ia mais voltar a caminhar, tá? E aí ele já lia um pouquinho sobre espiritualidade. O que que ele fez? Ele se fechou durante 9 semanas, não tomou medicação, né? Os médicos recomendaram a cirurgia, mas era muito difícil, ia ter vários efeitos colaterais. Ele estava com as veias totalmente já quebradas, sem reparo. E ele ficou na cama por 9 semanas, fazendo essa introspecção, lendo, estudando. E aí ele conseguiu sozinho sair. Ele começou a caminhar na 9ª semana e depois de alguns meses já tinha voltado a fazer musculação, correr, pedalar, né? Isso tudo com pensamento. E hoje ele escreve muitos livros, viraram best-seller, sobre como o pensamento
pode curar as pessoas. Por isso que a gente vai focar também na questão do pensamento. Então, ele pratica meditação, tem exercício. Nós vamos pegar alguns exercícios do livro dele e vou passar para vocês, né? Eu gosto muito desse livro porque às vezes você vê livros que explica a teoria, mas aquela pessoa nunca viveu aquela vivência prática. Ele viveu, né? Ele saiu da cadeira de roda com o poder do pensamento dele. Não foi um dia, não foi dois, durou 9 semanas. Ele disse que no início ele meditava, todos os dias ele fazia meditação. Não era difícil a era difícil a concentração, mas com o tempo ele foi controlando, controlando e depois ele surfou na onda, né? Ficou bem mais fácil para ele. Então ela abre essa conexão espiritual, a meditação, né? Abre um caminho para o eu superior e a sabedoria interior. Essa conexão é como a gente baixar as informações da nuvem, né? Eu acredito muito nisso. Tá? A meditação, ela reduz também o estresse. Tá? Hoje, a maior doença do nosso século é o estresse. O estresse ele afeta o cortisol, ele provoca ansiedade, as tensões acumuladas no corpo, né, afeta muito a nossa saúde, tanto física como mental. Tá? Então a meditação ela reduz esse estresse que a gente tem do dia a dia, dessa correria. Tá? Eu sempre falo que São Paulo, 24 horas, parece que dura 5 horas, acaba muito rápido o dia, né? Então ela vai reduzir bastante isso. Tá? O foco e concentração aumenta a clareza mental, você consegue resolver problemas mais complexos do teu dia a dia, tá? Você consegue aguentar as pancadas do dia a dia, porque a nossa vida ela veio para ter problemas. Os problemas, tá? Eles vão acontecer, isso é um fato. Tá? Nós vamos perder pessoas que amamos, nós vamos ter problemas às vezes com a família, com o trabalho, com amigos, financeiro. Isso tudo é um aprendizado nosso. Com a meditação a gente consegue passar por isso com mais clareza mental, né? Ela desenvolve a intuição e a percepção, você fica com uma sensibilidade espiritual, é uma percepção sutil, né? E cada meditação é um convite para acessar dimensões mais elevadas de consciência. Como eu falei, a gente baixa a informação da nuvem direto da fonte, né? Sem ser no livro, sem ser no vídeo do YouTube, sem ser em um filme, a gente está pegando informação direto da fonte. Então, a gente vai. Oi, pode perguntar. É o pedido da igreja, né, para que Oi, oi, alguém perguntou alguma coisa? Pessoal, vocês podem interromper, tá? Então, eu vamos acho que lá. deixou vazar só o áudio, só, Juliano. Acho que foi isso também. Vamos lá. Então, a gente tem que ser a gente tem que ter, a gente tem que ser o nosso mestre interior, né? A gente tem que controlar as nossas emoções e pensamentos, tá? Quanto mais nós controlamos isso, mais felizes nós ficamos. Ah, eu controlo as emoções e pensamentos e não vou ter mais problema nessa vida, não. A gente vai continuar tendo problema, só que a gente vai encarar de outra forma. Eu conheço pessoas que, assim, qualquer coisa altera o humor. É igual uma criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos, né? Uma criança de 4, 5 anos, ela perde as emoções, ela não tem capacidade de controlar porque uma parte do cérebro esquerdo ainda não está desenvolvida. Aí a gente chama da birra. A birra, a maioria das vezes, não é que o pai não está dando uma boa educação. É que o cérebro da criança não está desenvolvido para isso, para controlar as emoções. A parte esquerda é que controla as emoções. E aí eu conheço pessoas adultas de 30, 40 anos que parecem uma criança de 5 anos. Você vai pedalar com uma pessoa, todo mundo tem que estar na frente dela, ou que vem atrás, tem que fazer do jeito que ela quer. Se não for assim, ela perde a paciência.
Eu lembro que essa pessoa que eu estou falando, ela ia pedalar no Ibirapuera e dava 2, 3 minutos, perdia a paciência, porque tinha um que correu, tinha um que ultrapassou. É uma pessoa que nunca vai ser feliz, né? A gente tem que ter o controle dessas nossas emoções. A gente não pode deixar fatores externos, bobos, no caso dela, fatores muito bobos, controlar nossas emoções. Nós sempre temos o nosso mestre interior. Tá? Senão vai ficar igual uma criança o tempo todo chorando com birra. Tá? Só que a criança tem uma explicação científica, né? O cérebro não está desenvolvido do lado esquerdo, que é o lado que controla as emoções. Mas um adulto que não desenvolveu esse lado esquerdo, ele vai ser sempre uma pessoa infeliz, né? Ele sempre vai estar reclamando, ele vai querer que tudo gire ao redor dele e o mundo não gira ao nosso redor, né? Às vezes os nossos pais criam a gente numa bolha que a gente acha que gira, mas quando nossos pais desencarnam, a gente sai dessa bolha, a pancada é grande, o mundo bate. Pessoas assim são muito despreparadas e a vida não alivia não, né? É igual um UFC, elas sofrem mesmo. Então a gente tem que ter esse controle das nossas emoções. E para que tem que ter controle? É para ter uma vida mais tranquila, sim, e também por passe. Quem trabalha, nós que trabalhamos com passe, tá? A gente tem que ter esse controle. Senão, em vez de a gente estar ajudando aquela pessoa que está precisando, a gente está passando vibrações de baixa frequência e está prejudicando ela. Então tem a dança das emoções, né? As emoções são mensageiras, elas não são inimigas. A gente tem que aprender a entender e a aceitar sem julgamento. É o primeiro passo, né? Para deixar de ser escravo, dominado pelos próprios sentimentos, né? Eu tenho certeza que estou falando aqui dessa característica dessa pessoa que pedalava e criava confusão com todo mundo, mas todos nós conhecemos alguém que qualquer coisa altera o humor, as emoções já vai a mil, igual uma montanha russa, né? A gente tem que trabalhar com isso, né? Sentir não é fraqueza. Reagir sem consciência é o verdadeiro desafio a ser superado, né? Aquilo ali te irritou, não é fraqueza. A gente tem que controlar como a gente vai reagir. Aí depois de um tempo, quando a gente controlar isso, a gente nem vai mais se estressar, né? Não vai mais sentir tanto, né? Os pensamentos são sementes do futuro. Cada pensamento é uma semente plantada no sol da nossa realidade. Parece uma coisa simples, mas assim, uma vez eu li no livro, achei bem interessante. Muito das coisas que nós passamos nessa vida não é kármico, são dos nossos pensamentos simples, tá? Coisas bem simples que nós pensamos no nosso dia a dia. Tá? Controlar esse pensamento é muito importante, tá? Eles moldam percepções, atitudes, resultados, tá? Pensamentos elevados atraem experiências elevadas, né? Então, controlar, eu vejo muitos kardecistas sempre falam, estou passando essa situação por causa do karma, foi de outras vidas. Não, tá? Muitas vezes, mais de 2 terços do que nós passamos nessa vida são nossos pensamentos. Tá? E às vezes você não precisa ter um pensamento de ódio, às vezes um pensamento de medo, um pensamento de orgulho, tá? Isso tudo vai influenciando. Eu sempre falo, o que nós somos hoje foi o que nós pensamos ontem. Se você está numa situação que está ótimo, parabéns. Você controlou teus pensamentos e hoje, no presente, tá? Se você precisa mudar, é o teu pensamento de hoje que vai fazer o teu amanhã melhor, tá? É uma coisa bem simples, mas a mudança ela vem com o pensamento. E ainda eu falo mais. Se você tenta mudar os pensamentos, vai aos poucos mudando. A tua vida não vai mudar no segundo, terceiro dia, mas eu te garanto que se você ficar resistindo, tentando, né, tendo resiliência, né,
não desistindo, em 22 dias as coisas começam a melhorar. Você vai ver, em 22 dias melhoram. Tá? Tudo que você está fazendo hoje, se você continuar 22 dias, as portas vão se abrir, seus problemas vão começar, você vai começar a encontrar soluções, tá? A mudança do pensamento, ela é muito forte para decidir o nosso futuro e ela tem que ser começada agora. Ah, eu vou conseguir mudar tudo? Não, a gente tem 70 mil pensamentos por dia, é muita coisa. A gente tem que ter a paciência de ir aos poucos, passo a passo, tentando mudar isso, tá? Mas nunca desistir. Então a gente tem que fazer essa programação mental. Né? A gente vai ver a questão da visualização, afirmações positivas, tá? É bem interessante porque são duas coisas junto para você mudar. É o pensamento e a emoção. Tá? Eles têm que estar junto para ocorrer essa mudança. Tá? Você tem que sentir emoção, porque o cérebro ele não sabe o que é realidade e fantasia. A partir do momento que você sente com emoção, né, sentindo, aí o livro que eu estou lendo dele que estava de cadeira de roda e se curou, tá? Ele pensava e sentia a brisa do mar, ele caminhando, olhando o pôr do sol. Ele pensava com emoção. E isso aconteceu há 30 anos atrás, e ele disse que até hoje ele praticamente não tem dor nas costas. Tá? Vai no médico regularmente, tudo, o médico não entende o que aconteceu com ele, mas em 9 semanas ele se curou com o pensamento. Tá? Se ele tivesse praticado meditação mais tempo, tá? Eu acredito que em menos de 9 semanas ele conseguiria essa cura. Tá? Isso vai depender muito de como tá. Então o pensamento ele influencia muito. Tá? Nós vamos estudar um pouquinho a física quântica também, né? A ciência da criação. Tá? É tudo vibração. Né? É tudo frequência, energia e vibração. O Tesla ele dizia o seguinte: se você quer entender o universo, você tem que saber o que é entender frequência, vibração e energia. É isso que nós vamos estudar na física quântica. A física quântica ela confirma que o que os espiritualistas sempre falaram, né? Desde a época dos hindus, né? Do Buda, tudo é energia em constante movimento e transformação. Essa matéria sólida, né? É na essência vibração pura, né? O que a gente acha que é matéria é energia por dentro. A gente vai olhar isso aí, tudo está interconectado em um campo energético universal. Tá? A separação entre os seres é uma ilusão da percepção limitada que a gente tem. Então a gente tem que alterar essa vibração interna e transformar a realidade. Tá? A gente vai entender isso aí, que tudo é energia. A energia é a única coisa que dura, a matéria não. Tá? A, o, o aço ele se oxida, né? Materiais metálicos se oxida, né? A borracha ela se desgasta. Tudo tem uma vida útil nesse mundo, menos a energia. A energia é a única coisa que dura, que é a realidade que a gente ainda não consegue ver com nossos olhos e nem sentir. Então, a física quântica, alguns chamam de mecânica quântica, ela demonstrou que o ato de observar pode alterar o comportamento das partículas, né? A realidade não existe até que seja observado, tá? Por que ele está falando isso? Existe um princípio, eles fizeram um experimento em laboratório que, que eles jogavam, é como se fosse uma luz de uma lanterna, um feixe de elétrons, e tinha um buraco, né? E esse feixe tinha que passar por esse buraco e bater na parede. Esse era o experimento de física quântica. Né? Aí, o que que aconteceu? Quando você bota um ser humano, tá? Esse elétron,
esse feixe, vamos chamar de lanterna para vocês entenderem, essa luz da lanterna, Presta atenção, ela, Pedro. ela entra pelo buraco e ela se comporta como uma partícula. A partícula é como se desse um tiro de revólver na parede. É mais ou menos isso. Quando você tira o observador e não tem ninguém na sala e faz o mesmo experimento, ela já não é uma partícula, ela já é uma onda. Uma onda é quando você joga uma pedra na água, no rio, e aí faz aquele círculo, vários círculos. E aí os físicos ficaram sem entender. Como o mesmo experimento, uma hora é partícula, uma hora é onda. Por que que acontece isso? E aí eles chegaram à conclusão, botaram cachorro, botaram animais, desse experimento que quando você está lá, o ser humano, se você vê uma lanterna, tá, não seria essa a palavra, falando mais como um leigo. Se você bota uma lanterna dentro de uma fechadura, lógico que do outro lado a gente vai imaginar que é uma partícula. A lanterna ela vai vir certinho, nunca vai ser como uma onda. Então eles chegaram à conclusão que nós, seres humanos, conseguimos alterar os resultados. Por isso que aqui fala isso. Né? O ato de observar altera o comportamento das partículas. A gente observa e acredita que é daquela forma, então acontece. Mas a partícula, daí que a gente estuda no segundo grau, a dualidade da partícula. Uma hora ela é onda, né? E outra hora ela não é onda. Por quê? Por causa desse experimento. E para que serve isso para a gente? Experimento de laboratório. Isso significa que nós podemos mudar a nossa vida, né? Nós conseguimos procriar, criar, né, o nosso futuro, né, com a questão do pensamento e a emoção de acreditar naquilo. E a física quântica tem alguns princípios, a lei da atração, semelhante atrai semelhante, a gente vê muito, já estudamos muito isso no kardecismo, né? A nossa energia emitida é o que você recebe de volta, né? Coerência e ressonância, alinhar pensamentos, emoções, ações, cria um campo de coerência poderoso, né? Entrelaçamento quântico, duas energias sintonizadas se influenciam mutuamente, independente da distância, a gente vai ver um pouquinho disso, tá? Eles pegaram uma menor partícula, vamos chamar, e dividiram ela, e separaram ela. E isso chama entrelaçamento quântico. O que eu modifico nessa partícula A outra que está lá no Japão, ela se modifica também. Isso é chamado de entrelaçamento. É bem interessante, tá? Lembra um pouquinho um livro de um cara que fez doutorado em esqueci, estou tentando lembrar o nome dele, que é bem interessante. Ele fala o seguinte no livro dele: não existe doenças hereditárias. Ele fez em laboratórios vários testes e tal. Eu não sou da área de saúde, eu vou falar uns termos mais de leigo, tá? O que ele diz é o seguinte: é como se nós mudamos o nosso DNA, tá? A gente não muda o DNA. Eu estou falando como leigo aqui para vocês entenderem também melhor. E esse DNA que nós mudamos, né, ele vai influenciar as decisões. O que significa, como é que você muda esse DNA? Às vezes, fatores externos. Que fatores externos pode mudar o meu DNA? É como se, por exemplo, algumas pessoas acreditam, minha família tem diabetes e eu vou ter diabetes. Mas às vezes é os fatores externos, das emoções ali que estão naquele carro, naquela casa de família, que faz a mudança do teu organismo para você ter diabetes. Né? Lógico que tem outros fatores, como a alimentação, né, a doença, a atividade física, são vários fatores que ele coloca. Mas, resumindo, os fatores externos podem mudar a constituição do teu corpo. Que fatores externos são esses? As nossas emoções. E a gente aprende muito com nossos pais. Né?
Um pai muito preocupado, muito estressado, o filho acorda também, vira adulto, estressado, né? Um pai que se alimenta mal e acaba virando obeso, o filho com certeza ele vai se alimentar mal e vai virar obeso. As influências externas, ele vai ter diabetes, né? As influências externas influenciam as nossas células, né? Não é que nós nascemos geneticamente para ter isso. Lógico que tem as doenças kármicas que nós vamos estudar também. Às vezes a gente nasce para se depurar e ter essas doenças kármicas, tá? Mas é bem interessante esse livro. E o equilíbrio emocional. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter, né? Harmonia interior. Eu vejo muitas pessoas se alteram o humor, é porque não tem uma harmonia interior. Então, qualquer coisa externa quebra a paz daquela pessoa, né? Às vezes são coisas tão bobas, imperceptíveis, que 99% das pessoas não vão alterar, mas ela se altera, ela não tem a paz interior. Quem não tem a paz interior, né, ela não vai ter harmonia. Então, o equilíbrio emocional não é ausência de emoções. A gente vai ver um pouquinho sobre o estoicismo, tá? Depois eu indico, mas quando a gente olhar alguns itens, uma filosofia bem interessante da Grécia, né? Com Zenos, Zenão. Então, mas a habilidade de transitá-las com serenidade. O estoicismo é muito criticado porque as pessoas falam, o cara não tem emoção, é frio, é um sueco nórdico. Não, tá? A gente tem que ter a habilidade de transitá-las com serenidade, né? Por quê? Se você quem não consegue controlar as emoções sofre duas vezes. Se você tem ansiedade, porque alguma coisa vai acontecer, você vai perder o emprego, alguma coisa, você já está sofrendo por uma coisa que nem aconteceu. Então você vai sofrer duas vezes. Antes, porque não aconteceu, e depois que acontecer. E não vai mudar nada. Você não vai deixar de perder o emprego porque você está preocupado que vai perder o emprego. Estou dando um exemplo básico, que acontece muito. Tá com um problema pessoal, um problema financeiro, um problema de parente, de doença, a preocupação ela não vai te ajudar, na verdade ela vai te atrapalhar. O que vai te atrapalhar? Você vai baixar a frequência, vai ter pensamentos mais pessimistas, vai atrair obsessores, energias negativas e vai ficar pior. Então o estoicismo ele ensina a gente a controlar essas emoções, que as pessoas confundem como não ter emoção. Na verdade não é não ter emoção. A gente vai aprender a controlar as emoções. Emoções, elas desequilibradas, adoecem o corpo. A harmonia interior reflete em todas as áreas da vida, né? O estresse, ele joga substâncias no nosso organismo que fazem muito mal. Ansiedade, preocupação, medo, esses vários tipos de emoções, eles desequilibram muito. Tá? Mas quando eu estiver passando por uma coisa muito difícil, eu tenho que ficar estoico. É difícil a gente ficar totalmente estoico. Mas o quanto menos a gente se preocupar, mais rápido a gente vai sair daquela situação e com mais saúde. E quanto mais a gente se preocupar, mais fácil a gente vai adoecer e mais tempo nós vamos ficar lá. Essa é a diferença, tá? É aí que eu falo a questão da fé. A fé é acreditar nisso. Hoje eu estou passando por um problema muito difícil. O que é ter fé? É não se preocupar. Aquilo vai passar. Acreditar que as coisas vão melhorar. Isso é ter fé. Eu sempre falo, fé, no meu ponto de vista, eu vejo muitas pessoas falar de fé da boca para fora. Aí eu tenho fé nisso. Não. A pessoa está passando um aperto, a gente vê que ela está abatida, ela não está com fé. Fé é quando você passa o aperto sem reclamar e sem ter medo. E sem alterar suas emoções. Meu ponto de vista, fé é isso.
tá? Porque você está acreditando que dias melhores vão vir. Então você não está gastando tempo com emoções negativas, né? Você está ali tendo fé. Meu ponto de vista, fé é isso. Não é só ficar falando Nosso Senhor Jesus Cristo, ah, meu Deus, ou Alá, Buda, tá? Fé é você passar pelo aperto e não gastar energia com emoções. Tá? Então é isso que é a verdadeira fé. Aí você está acreditando mesmo que as coisas vão melhorar e não está se preocupando. É isso que eu tento fazer todos os dias da minha vida. Tá? Tenho problemas? Os problemas sempre vão vir, tá? Do nada. E que é para nossa evolução. A gente tem que acreditar nisso. Tá? Estou sendo bem assistido, não vou perder minha paciência, não vou perder minha saúde e vou continuar minha vida normal e uma hora vai tudo mudar. É o que acontece, né? E aí a gente vai ver algumas ferramentas para esse equilíbrio, a respiração ela influencia muito, tá? Na forma como você respira, ela pode te dar sono, ela pode controlar a tua ansiedade, ela pode tirar teu medo. Tem várias técnicas de respiração, nós vamos estudar algumas. Tá? O autoconhecimento é muito importante, tá? Nós não nos conhecemos, tá? Porque é difícil a gente se conhecer. É, é mais fácil a gente conhecer o nosso filho, a nossa filha, o nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nosso primo. Porque quando a gente está imparcial, olhando por fora aquela pessoa, a gente conhece bem. Mas olhar para dentro da gente, ter o autoconhecimento é mais difícil. Então a gente tem que trabalhar no nosso autoconhecimento. Tá? A gente vai ver algumas formas de autoconhecimento na frente, né? Outras ferramentas de equilíbrio, trabalhar a mágoa, o perdão, tá? O medo. Eu sempre falo, nós vivemos numa sociedade de medo, tá? Tem pessoas que têm medo de perder o emprego e vivem com esse medo. Tem pessoas que têm medo de ficar sozinha, tem pessoas que têm medo de não casar, tem pessoas que têm medo de não ter filho, tem pessoas que têm medo de tentar uma coisa e não conseguir, de ser infeliz, de não dar certo o relacionamento, da violência. Se a gente começar a ter essa observação, nós vamos observar quantos medos nós carregamos, quantos medos nós temos, tá? E a gente tem que controlar, porque o universo, ele entende a palavra principal, medo de violência, ele vai entender violência, e ele vai te passar violência. Quando você tem medo de perder o emprego, ele vai entender perder o emprego, e ele vai te passar para você perder o emprego. É bem simples isso, tá? A gente também vai ver o que acontece quando você vai dar um passe, beber um dia antes, comer uma carne, abusou da feijoada, né? A gente vai ver um pouquinho isso, né? Corpo e mente e espírito são um sistema integrado e indivisível. A gente tem que estar bem com o corpo e a mente, né? A emoção adoece o corpo, né? Então a gente tem que também controlar o nosso corpo, o que entra no nosso corpo, alimentação, bebida, cigarro, os vícios, né? Ah, não posso beber uma taça de vinho? Só uma taça de vinho ela faz muito bem. Agora, 4 garrafas de vinho não fazem bem. A gente tem que ver que o excesso que mata não é aquela alimento, tá? Arroz faz muito bem, mas o excesso de carboidrato vai te deixar obeso, com problema de fígado, e você vai ter outros problemas, futuramente diabetes e outras coisas. Então, não é o alimento X e Y que faz mal, é o excesso. Tá? Quando eu morava no Peru, eu conheci um casal de franceses. Eles eram meio doidinhos da cabeça. Eles um dia foram falar, estavam alguns amigos meus peruanos sentados, e eles falando que a água de coco é muito boa, mas faz mal. Aí eu falei, nossa, vocês
são as primeiras pessoas do mundo que eu conheci que diz que a água de coco faz mal. Aí eu falei para eles, olha, tem um amigão meu lá do Equador que ele fez um mestrado só para falar dos benefícios da água de coco. Esses países hispânicos de língua espanhola, eles não têm a cultura da água de coco. Aqui a gente tem muito essa cultura, principalmente na praia. E esse meu amigo do Equador, lá eles não têm. Ele fez um mestrado sobre os benefícios. Aí eu falei, pô, eu só vejo benefícios. Ele não, mas eu e minha namorada, nós ingerimos e passamos mal. Eu me explica melhor. Eles ficaram mais de eu acho que, eu vou chutar aqui, uns 2 meses, todo dia comendo a papa do coco e tomando água de coco, todos os dias, não se alimentar mais de nada. Lógico que ia passar mal, né? Precisando ser médico, né? Aí depois que eles me falaram que ficaram essa quantidade de dia, eu falei, tudo faz mal em excesso. Até o que te faz bem com pouco, se você usa em excesso, te faz mal. Então a gente tem que saber controlar o que está entrando no nosso corpo, né? É fácil? Não. Leva tempo? Leva. Ah, mas eu estou evoluindo e vou criticar o meu amigo ali que está indo. Não, a gente não, a gente tem que focar na gente, pessoal. É na gente, nós temos muito defeito. A gente tem que esquecer, né, o defeito dos outros e focar no nosso, na nossa melhoria. Ah, você parou de beber, parou de fumar? Não precisa ficar criticando o irmão que ainda continua bebendo e fumando, né? Porque a gente tem nós temos muitos defeitos. Se você focar no defeito dos outros, você vai esquecer o teu defeito e vai estagnar na tua evolução. Vai ficar focando só nos defeitos de todas as pessoas que você conhecer e vai esquecer o teu. A gente tem que focar no nosso. É o nosso que é. Eu falo isso que uma vez eu fui dar o DV, que era uma religião, e as pessoas ficavam criticando quem bebia, quem fumava, quem fazia isso, quem comia isso. Eles tinham uma alimentação bem diferente. Eu nunca segui a alimentação deles, porque eles faziam um teste. Se você era porco, só podia comer porco. Tá? Eu adoro comer. Eu nunca entraria num negócio desse para comer só porco minha vida toda. Ou se você fosse vaca, tinha que comer só vaca. Eram umas coisas meio estranhas. E aí quem não entrava, eles ficavam criticando. A gente tem que focar no nosso. Se a pessoa está comendo só porco todo dia e está se sentindo bem, ótimo. Né? A gente tem que focar no nosso, na nossa vida. E a reforma moral. Né? O Kardec ele batia muito na questão, né, da reforma moral. A gente tem que trabalhar muito isso. Nós temos muitos defeitos. Orgulho, inveja, preconceito. Né? Nós temos muitas coisas. Né? E, e, e a gente tem que trabalhar. E não vai ser de um dia para o outro que nós vamos evoluir nessa reforma moral. Mas quanto mais a gente trabalhar, a vida é como um jogo de videogame. Quanto mais você vai eliminando a inveja, o ciúme, mais você vai se conectando com a energia divina. E o teu passe vai melhorando a qualidade. E depois na cura, tá, você consegue se conectar com a energia que eu chamei de Prime, né, que é a energia que cura para sempre. Essa você pega direto da fonte. Então eu sempre falo, a vida é um jogo. É como se fosse uma brincadeira de videogame que você vai passando de fase à medida que você vai eliminando os nossos defeitos. Tá? E eu vejo muitas pessoas ficam tão focadas no defeito das outras que esquece o delas. E ficam estagnadas. Você vê que ficam praticamente estagnadas, não evolui. Né? É muito fácil a gente reconhecer os defeitos dos outros. Agora é difícil reconhecer o nosso. A gente tem que ter o autoconhecimento. É o pensamento e a ação. A gente tem que pensar no autoconhecimento, descobrir o defeito e fazer a ação, eliminar o defeito. Então, a gente vai transformando o nosso caráter. A reforma moral é um processo contínuo, todo dia. Acordou, né? É como um escultor modal uma argila, né? Como é que a gente vai trabalhar isso? Desenvolvendo amor, caridade, humildade, paciência, resiliência,
Nem sempre a gente vai conseguir na primeira tentativa, né? Cada dia que você despertar é uma nova oportunidade de continuar transformando o caráter, né? E o verdadeiro progresso, ele é sempre interior, tá? Muitas religiões focam muito no exterior. A gente lê o Antigo Testamento, tinha lá os fariseus, tinha toda uma técnica de lavar a mão, como se comportar, quem tinha que entrar na casa deles, tinha todos uns dogmas, né? Até hoje existe muitos fariseus, muitas religiões, né? Mas eles focam tanto no exterior que esquecem o interior. A verdadeira mudança, ela vem do interior, tá? E da humildade, né? Quanto mais você aprende, quanto mais você evolui, mais humilde você fica. Então a gente tem que ter essa autoanálise honesta. A gente tem muita coisa para examinar e eliminar. Mudança de hábitos, tá? Mudança de hábitos é muito importante. É um processo que demora. Todo hábito que eu quero eliminar, eu boto como 21 dias. Eu fico tentando 21 dias. Consegui, ótimo. Eu tento eliminar outro hábito. É assim a vida. Daqui 10 anos, eu quero continuar assim. Ah, vai ter hábito que eu vou demorar mais de 2 meses para eliminar. Tá? É assim, é a nossa evolução. E a gente tem que ter a responsabilidade pessoal, assumir a autoria da própria vida. Muitas pessoas ficam culpando o externo. Ah, não aconteceu, eu não consegui isso por causa disso, disso. Ah, aquela pessoa me prejudicou, por isso que eu estou assim, assim, assado. Tá? Nós somos responsáveis por nossa vida. A gente tem que não ter culpado, somos nós. Tá? O que hoje nós estamos foi o que nós pensamos ontem. E amanhã, como você vai estar, vai ser o que nós estamos pensando hoje. A gente vai ver algumas técnicas de passe também, tá? Passe é uma atuação de energia, né? Nós recebemos, é como um canal, né? Quanto mais nós preparamos os nossos pensamentos, o nosso corpo, melhor vai ser o nosso passe. A gente vai ver alguns tipos de passe que eu peguei de alguns livros, tá? E aqui ela fala da preparação, que a gente vai ver, né? Higiene física e mental, a física, comida, né? O que a gente come, a mental também influencia, concentração, prece, vibração elevada, tudo isso vai contribuir para a qualidade do nosso passe. E a gente vai ver que tem essa conexão do passe com a física quântica, porque tudo é energia. Esse dia eu estava explicando para minha filha o que era energia. Aí ela me perguntou, eu respondi alguma coisa, ela me perguntou, pai, o que é energia? Aí eu virei assim para ela, você tem que falar na linguagem de criança, né? Aí eu falei, olha, tem coleguinhas que você gosta de brincar mais do que as outras? Ela falou assim, é que você tem uma energia parecida com elas. E tem outras que você não gosta de brincar tanto como as outras? É porque você não tem energia tão parecida com a outra. Então a energia é isso, é toda energia. E isso acontece com a gente. Às vezes você conhece uma pessoa, te apresenta e você não vai com a cara daquela pessoa. Você não consegue nem sentar na mesa daquela pessoa. O que é aquilo? É energia. A tua energia não está batendo. Aquela pessoa tem energia ruim? Nem sempre. Às vezes somos nós, né? Nem sempre porque não bateu é aquela pessoa que tem energia ruim. Às vezes somos nós que estamos na frequência boa e ela está em outra frequência e não sintoniza. E às vezes aquela pessoa não está na frequência boa e nós estamos na frequência melhor. A gente sempre tem que ter essa análise. A gente vai ver um pouco sobre visão holística, né? Que tudo está conectado. Tá? Tudo está conectado. Eu vou passar alguns exercícios de práticas para vocês, tá? É como eu li num livro, ele falando sobre a questão de cura. Você recebe a energia, aí ele explica como você pegar dos cristais, das plantas. Mas no livro, é um livro catecista, ele diz assim, olha,
Eu passei isso, mas se você quiser fazer da sua forma, você faz. Você tem que olhar a tua intuição. Eu faço assim, mas não significa que seja o mais correto. Ele ensinava quando preparar um cristal, para absorver energia, tal. Tá? Quando você descarregar na natureza, que você não está bem. Ele explica um pouquinho nesse livro, mas ele fala, ó, segue a tua intuição, tá? Não, não é só esse caminho que está certo. Cada um tem um caminho, né? Se a tua intuição fala para fazer de outra forma, descarrego com uma árvore, uma planta, faça, você vai se sentir bem. Então a gente vai ver sobre os pensamentos, né? A gente vai aprender a lidar com a resistência interna, né? O maior obstáculo no nosso caminho espiritual, ele está dentro de nós. Ele não está no nosso vizinho, no nosso parente, no nosso chefe, aquela pessoa chata que veio do karma para te azucrinar, ele está dentro da gente, tá? A gente tem que reconhecer os próprios bloqueios. É o ato mais corajoso e correto para fazer, assertivo, e transformar o que existe, tá? Se aquela pessoa é difícil conviver com ela, você tem que mudar. É muito mais fácil você mudar internamente do que aquela pessoa mudar, né? Eu vi uma reportagem que eu achei interessante, fizeram uma pesquisa com os casais que deram certo. Estão lá não sei quantos anos casados, não se separaram, né? E aí entrevistaram uma senhora lá que o marido ronca alto. E ela falou assim, eu tô 50 anos casado com ele. No início eu não gostava, mas é muito mais fácil eu mudar, me adaptar ao ronco, do que ele parar de roncar. E aí cada um que eles entrevistavam, um dos parceiros falava uma coisa parecida, né? Às vezes não é com ronco, são mau hábitos, né? Um casamento, eu sempre falo, é uma escola para a gente aprender e mudar, porque você está convivendo com uma pessoa praticamente 24 horas. Vão ter coisas que você vai gostar dessa pessoa, vai admirar, vai amar, e vão ter coisas que você não vai gostar. E aí o casamento é a melhor escola para a gente praticar, porque aí vai ter coisas que você vai ter que aceitar do seu parceiro e você que vai ter que mudar se você quer que continue assim. Se você não muda, vai acabar dando divórcio, se ela não muda. Um casamento é isso, é aceitar o outro os defeitos que ele tem e viver com ele, amando ele com os defeitos que tem. Porque nós também não somos perfeitos. Casamento é assim. E fazer coisas para você, às vezes teu parceiro é limitado, não faz coisas X, Y, Z, né? Mas para você é mais fácil, você faz para ele. Veja até uns exemplos práticos aqui. Minha esposa, ela tem pavor de toalha molhada, mas ela nunca pega a toalha e leva para secar na varanda. Geralmente sou eu. Quando eu esqueço, eu já vejo ela reclamando. Mas eu vou me estressar? Por que eu vou me estressar com isso? É uma coisa boba. Eu tenho certeza que eu tenho mil coisas também que eu não olho que ela faz, né? E eu nem noto. Ela nunca nota, ela só nota no dia que eu esqueço. Aí ela reclama, oh, a toalha tá molhada, não enxugou. Casamento é isso. A gente faz algumas coisas e o outro não nota, e eu tenho certeza que ela faz outras coisas que eu nem noto. E viver com as diferenças, né? Esse é o segredo da felicidade. Esperar que o outro mude porque você não gosta, aí é um grande atraso. Lógico que todo mundo tem que mudar. Se for uma crítica construtiva, que aquela pessoa tem que mudar para evoluir, é muito bom a gente passar para o outro. Mas o importante é a gente mudar dentro da gente para aceitar o outro. Tá? Esse é o segredo de convivência em tudo, no trabalho, com a tua família, com o teu parceiro, não? A vida fica mais light e mais tranquilo quando você muda em vez do outro. Agora, quando eu falo mudar, não é assim você aceitar tudo que o outro fala e mudar, às vezes até coisas do melhor para o pior, né? Eu vejo pessoas que se transformam totalmente para ficar submissa ao outro.
né? Não é dessa forma, tá? Aí isso aí já, isso já não é uma relação muito boa, tá? A gente muda dentro da gente alguns defeitos que a gente vai ver que aquela pessoa não tem capacidade de mudar, então, ou não reconhece aquele defeito. Então a gente tem que ter a importância da paciência, a persistência, a resiliência, né? O desenvolvimento espiritual é isso, a resiliência é a capacidade de cair e levantar. Nem sempre a gente vai conquistar aquilo que nós almejamos na primeira. Tá? É resiliência. Palavra difícil, mas muito bonita. Caiu, levantou. Nunca desistir. Né? Ter persistência. E a paciência também. As coisas não acontecem quando a gente quer que aconteça. Elas vão acontecer no momento que tem que acontecer. Se você não é paciente, você vai acabar adoecendo, dando ansiedade, vai ficar com estresse. Tudo acontece no momento certo. A gente só tem que esperar, né? Então, o desenvolvimento espiritual, ele não segue a lógica do imediatismo, da agora, né? É como uma planta. Você joga a semente, ela vai crescendo, depois de muitos anos vai dar fruta. É mais ou menos isso, né? Só que cada pequena conquista, ela tem que ser celebrada, né? Cada gesto, que conquista é essa? Eliminar um defeito, controlar um pensamento, tá? Tem muita coisa para a gente trabalhar. E aí tem, para finalizar, o papel da fé e da confiança, né? É aquilo que eu falei. Eu vejo muitas pessoas que falam que tem fé, tá bom, boca para fora. Você vê que a pessoa está estressada, está ficando doente. Ah, eu tenho fé, as coisas vão melhorar. Não, a fé, a verdadeira fé, você nem adoece, você não se preocupa. Você confia e acredita. Não se queixa, não fica resmungando. Essa é a verdadeira fé. Tá? Então, assim, a gente vai trabalhar um conjunto de coisas que não é só a questão do passe, mas vai influenciar muito no nosso trabalho do passe e não só na questão do passe, ele vai influenciar muito na nossa vida do dia a dia, na nossa evolução espiritual, né? Porque a ideia não é só a gente trabalhar 24 horas ou 48 horas antes de dar o passe, se preparar na alimentação, nos pensamentos, né? É a gente fazer isso todo dia como uma rotina, tá? Aí sim nós vamos estar preparados para essa vida e para a nossa evolução. Pessoal, eu vou terminar por aqui, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Juliana, Oi. aquele emocional que você estava falando, você deu uma olhada aqui, tem uns, tem umas dicas, né, do equilíbrio emocional, estava dando uma lida aqui, colocou 7 dicas, respeite suas vontades, aí ele fala do trecho, livre-se do que é negativo, fala também um pouco do que é negativo, entenda seus limites, organize seus compromissos, faça exercícios físicos, aprenda a pedir ajuda e mantenha o foco na felicidade. Estava dando uma lida sobre isso, quando você falou do Isso, né? equilíbrio emocional. A gente vai trabalhar muito isso. Você lê em que livro? Como eu trabalho com celular e computador ligado. Você vai Ah, falando, eu vou pegando alguma coisa para dando uma lida, né? Aí eu peguei justamente esse do equilíbrio. Eu até copiei aqui, eu fiz um texto disso aí. Por exemplo, respeite suas vontades. Aí ele fala que é natural obedecer a outras pessoas, como os filhos, os pais, o marido, a mulher ou algum amigo, mas não é aceitar você esquecer de você. Para conseguir realizar seus sonhos, um dos principais fatores é respeitar suas vontades e desejos. Permita-se Identificar a realizar. autoridade necessária para. Além disso, faça coisas que proporcionem prazer, por isso é o melhor antídoto para a depressão e a ansiedade. Esse é no primeiro item, né? Ele fala, respeite suas vontades. São 7 itens que ele colocou, de 7 dicas, né? Que ele colocou para você alcançar o equilíbrio emocional. isso é Muito importante. muito importante isso.
E assim, às vezes a gente está entrando em depressão, está infeliz, está ansioso. Uma dica que eu dou, você é como você pode fazer o teu cérebro como um filme de ficção e se sentir feliz. Porque quando você não está feliz, você está jogando substâncias muito tóxicas no teu corpo que vai afetar os teus órgãos. A gente vai ver um pouquinho o Joana de Angelis fala bastante no livro dela Interna nisso. e externa é E realmente é mais poderosa. aí o que que acontece? Se você finge que está feliz e sente que está feliz, o cérebro ele não entende o que é imaginação do que é realidade. Ele começa a jogar substâncias, endorfinas, ele começa a jogar várias substâncias que vai te fazer bem. Porque a nossa vida assim, é uma montanha russa. Né? Hoje está bem, amanhã deu um problema de saúde de um parente, amanhã deu um problema de financeiro no trabalho, deu confusão com um amigo. A gente tem esses problemas que afetam a nossa felicidade, digamos, né? O nosso estado de espírito. Ele Mas às colocou vezes aqui, fica. Oi? ele colocou aqui nos dois últimos, ele colocou 6. Aprenda a pedir ajuda. E o 7, mantenha o foco na felicidade. Onde entra, não se prive da companhia de quem lhe faz bem, ter amigos e familiares por perto, cultivar o carinho e a atenção. Aí ele fala muito sobre isso também. Algumas coisas interessantes. Realmente aquilo que você falou, né? Esse equilíbrio emocional tem que seguir algumas dicas, né? Para você mas tem o equilíbrio mesmo, né? Acertar o ponto. Você tem que acertar um ponto, né? E isso afeta muito a gente, muito mais do que a gente imagina. E outra coisa, nós nos cobramos muito. A gente tem que parar de se cobrar. Às vezes a gente se cobra muito no emprego, com a família, no trabalho e pessoalmente com alguma coisa que tem que aprender. A gente tem que ser menos cobrador, né? A gente se cobrar menos da gente, né? Isso adoece muito a gente. E tudo O acontece no famoso momento que tem que esgotamento, acontecer. é o esgotamento mental, né? Também. Isso. Ah, eu não consegui isso, começa a se culpar. As coisas vão acontecer no momento que tem que acontecer. Nada é o acaso. Às vezes você não conseguiu chegar naquela escada, naquele degrau, porque não é o teu tempo. Mas o que é teu está lá guardado, né? Você vai conseguir com o teu tempo, na hora certa. Se você não conseguir agora, talvez você não tenha mais tanta maturidade e pode perder. Então ele vai conseguir quando você tiver maduro e quando tiver que tem que acontecer. A gente vive numa batalha interna, uma guerra interna dentro da gente, de cobranças, de várias coisas que às vezes não faz bem, né? Que tira a nossa saúde física e mental, né? E aí, depois, se vocês quiserem passar livro, podem passar, tá? Eu baixei um link, me deram um link aqui de vários livros kardecistas, mas tem muito, tá? Se vocês quiserem, eu boto lá no grupo, tem muita coisa, só muita coisa, tá? Tem uns 3 livros de passe a 4, muita coisa interessante lá, tá? Eu não consegui ler nem 2%, porque é muita informação. Tá bem separado. Eu boto lá o link lá no grupo para vocês poderem estudar também, tá? E a ideia é a gente fazer isso junto, tá? A gente fazer junto, estamos caminhando junto, aprendendo junto e estudando junto. Eu vou parar a gravação aqui, tá? E vou subir logo hoje às 2, tá? Eu tava numa correria aí de cliente aí. Cliente corporativo, ele suga o teu sangue, né? Mas hoje eu subo às 2, talvez vou tentar hoje aqui, já vou
Se não demorar muito para subir na nuvem, eu já subo hoje, tá? Só eu queria agradecer, queria dar os parabéns também. O pessoal que trabalha com passe, eu já rodei muitas casas kardecistas, já tomei passe em muitos estados, em muitos bairros aqui de São Paulo. Mas, assim, a qualidade da Casa do Evangelho, tá, não tem comparação. Até hoje é o melhor lugar que eu já tomei passe, né? Estão de parabéns, tá? Estão de parabéns mesmo, viu? Eu já fui em muitos centros que você toma um passe e você vê que não acontece nada, nada, né? As pessoas não estão treinadas, não estão preparadas. Mas lógico que a gente pode melhorar, mas assim, das que eu tomei, das que eu participei, tudo, aqui é melhor. Não é à toa que eu rodo, a última vez eu demorei 3 horas para chegar aí, né? Roda um percurso longo, né? Para chegar aí, o passe vale a pena. Sempre falo isso para a Dani, a minha esposa. Compensa. Porque assim, pra você pegar o carro e ficar 3 horas parado no trânsito, e vai e volta, mas o passe compensa. Eu vou anotar aqui o nome de todos. A dona Doraci sempre me pede para fazer A lista de presentes. a lista, ela me cobra. Então, eu vou. Só um minutinho aqui antes de vocês saírem. Eu tô fazendo o controle aqui também, tá, Juliano? Você está fazendo? Tô fazendo. Ela Ah, pediu pra mim fazer bem, pegar bem firme. Eu só preciso ver com a Eli se o Eudes está junto com ela, que eu não tô vendo o Eudes aqui. Tô aqui, Rosinha, também aqui Aí, junto. tá bom, eu Boa imaginei noite. mesmo. Tá bom. Só vou dar o ok aqui. vamos botar numa tabela de Excel, né? Isso, eu fiz uma tabelinha de Excel e tô É. colocando todas as aulas, tô colocando qual que é, bem. Depois eu compartilho com Agora eu você. só fiquei na dúvida e as pessoas que assistirem depois. Eu sempre peço para escrever o nome, mas ninguém escreve. Mas ninguém Como é que a gente coloca, né? bota? Ninguém É. coloca. Mas aí eu vou pegar mais aqui, pessoal, aqui, os trabalhadores, para ver se está assistindo também depois, tá? Eu vou. A gente passou esse recado na aula de segunda-feira da dona Doraci, né? Pediu para que todos tivessem mais, né, a sua idade, comprometimento, para assistir, não deu para assistir no dia, para assistir depois. Ela enfatizou bastante isso na aula de segunda. O que eu queria também, pessoal, toda aula que a gente tem aqui a cada 15 dias, antes de dormir, a gente analisar o que a gente tem que mudar. Se você chegar à conclusão e falar não tem que mudar nada, você não tem o autoconhecimento. Todos nós temos que mudar muitas coisas, podar defeitos, mudar hábitos. E aí escolher um hábito e trabalhar por 15 dias nesse hábito. Quando começar daqui 15 dias a próxima aula, passe de cura, analisar se esse hábito foi eliminado, se esse defeito foi eliminado. Não foi. Resiliência. Tenta mais 15, tá? Vamos tentar fazer isso, que eu tenho certeza se a gente seguir muito à risca isso, todos nós, eu também vou fazer isso, tá? Hoje, antes de dormir, eu vou colocar um hábito que eu tenho que eliminar, um defeito, um hábito que eu tenho que mudar, e daqui 15 dias eu vou analisar. Tenho certeza que no final do ano, se a gente fizer isso, as coisas vão mudar bastante na gente, nossa vida, na nossa conexão também. Tá? Perfeito. Eu Bom, coloquei obrigado aí, a tá no todos. grupo. Eu coloquei no grupo aí as 7 dicas, tá? Tá aí no grupo, né? Em PDF. Maravilha. Eu vou dar uma lida aí. Obrigado, Jurandir. Um abraço para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Boa noite, um Viu, abraço a gente? todos. Obrigada Boa pela noite, aula. obrigado pela presença aí. Eu sei que é difícil depois de um dia de trabalho, tudo, é cansativo, mas muito obrigado aí a todos. Obrigado Valeu, tudo de pela aula melhor. também, muito legal, muito boa.
Ah, é Boa bom para a noite. gente até. Eu até passo o cansaço, viu? A gente às vezes assistir uma aula assim, depois de um dia estressante. Nossa, assim, a gente assiste a aula, parece que é uma terapia. Verdade, verdade. Bom, que Gente, boa bom que vocês noite. Bom gostaram. descanso a todos Boa aí. noite aí. Boa noite. Boa noite. Obrigada, foi Obrigada, ótimo. Juliano. Boa Boa noite, noite, pessoal. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite para todos também. Pode parar a Boa gravação, tá, noite. Juliano? Não sei se você parou. Não, eu já parei, já. Ah, tá. Já parei. Tenho medo de perder alguma coisa, eu não sei como é que funciona. Não, se fechar, ele salva. Ele Eu já salva, fiz então, isso. Salva. então tá certo. Boa noite. Então, Boa noite. já vou baixar aqui para subir, porque amanhã vai ser Tá, corrida. tá Tchau, certo. tchau. Obrigada. Tchau, tchau.